Fala, Jedis, beleza? Estamos de volta. Nós vamos começar agora uma série de videoaulas sobre geometria analítica. Eu até trouxe aqui um livrozinho que é o que eu costumo utilizar aí, tá? Sem fazer muito propaganda nem nada, mas é um livro que eu curto muito, porque ele é bem, a parte teórica dele é show de bola, tem bastante exercícios, né, de vestibulares inclusive, e eu recomendo. É um deles aí que é o Fundamentos da Matemática Elementar do nosso querido Gelson Iese, tá? Bom, então nós vamos começar agora uma série de videoaulas falando sobre geometria analítica. E aí, para a gente fazer uma introdutória, eu quero fazer uma volta no passado, a gente falar um pouquinho sobre plano cartesiano, beleza? Então, o que é o nosso famoso plano cartesiano? Nós temos aqui as seguintes situações. Então, na verdade, eu tenho um eixo, né? Um eixo que é uma reta orientada, onde eu tenho os valores positivos, valores negativos, e esses valores eles estão exatamente vinculados ao que? Ao meu marco zero. Então, à direita do zero, positivo, à esquerda do zero, negativo. Se eu trasladar essa reta e colocá-la na vertical, eu tenho uma segunda reta com as mesmas condições, positivo e negativo. Essas duas juntas, elas vão formar o que a gente chama de plano, tá? Para quem joga batalha naval lá, xadrez, para você saber se localizar. E aí, como é que eu faço para encontrar os pontos aqui nesse plano cartesiano? Então, veja bem, esse meu plano foi dividido em 4 partes, tá? E eu sempre vou ler isso no sentido anti-horário, antes da hora, né? Então, o meu primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, veja bem, eu tenho um ponto P qualquer. Quais são as coordenadas dele? Como é que eu consigo encontrar esse ponto? Onde que eu localizo? É muito importante sempre que você comece pelo valor de x e o valor de y na sequência. Lembrando que esse x e y é o nome do meu eixo. Esse eixo aqui, ó, o eixo x, a gente costuma chamar ele aqui de eixo das abscissas, tá? Então, veja bem, o nome do meu eixo x é o eixo das abscissas. E o meu eixo y aqui? Eu vou chamar esse eixo das ordenadas. Então, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. É importante saber o nomezinho, porque no exercício pode vir lá, sabendo que um ponto tem abscissa tanto, ordenada tanto, localiza esse ponto. Você não sabe o que é abscissa, o que é ordenado, o exercício fica difícil. Beleza? Então veja bem, meu eixo das abscissas, meu eixo das ordenadas. Como que eu vou localizar um ponto qualquer? Tem um valor de x, tem um valor de y. Como eu encontro esse ponto? Partindo de x, paralelo ao eixo y, eu vou sair do valor que eu tenho de x até chegar em encontrar com o valor que eu tenho de y. E como que eu vou saber isso? Paralelo ao eixo x, eu também traço um valor. O encontro essas duas coordenadas me dá a coordenada do ponto P. Beleza? Bom, no primeiro quadrante, observe que x é positivo e o y é positivo. Então, um ponto tipo 2 e 3. 2 e 3 está em que quadrante? Está no primeiro, porque os dois são positivos. Como ficaria a condição para um ponto que estaria aqui no segundo quadrante? Bom, no segundo quadrante, veja bem, qual o valor da minha abscissa? Eu estou na parte negativa, então aqui ó, é menos x. E qual o valor que eu teria da minha ordenada? Então, um ponto no segundo quadrante tem um jeitão, qual o jeitão dele? Menos x e y. Um ponto que estaria aqui no terceiro quadrante. Veja bem, terceiro quadrante, a minha abscissa é negativa. E a minha ordenada também é negativa. Então, um ponto que tem essa característica, negativo, negativo, vai estar onde? No terceiro quadrante. E um ponto que estaria aqui no quarto quadrante, veja bem, o meu x voltou a ser positivo. E a minha ordenada, meu y, negativo. Então, isso aqui revela em que quadrante eu vou estar. Aí você vem e fala assim, bom, peraí, mas se eu estiver bem no meio, na origem, é o meu ponto que a gente vai chamar aqui, ó, de ponto 0, 0. Então veja bem, qual a característica de um ponto que está no primeiro quadrante? Os dois valores são positivos. Qual a característica no segundo quadrante? Segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo.
Qual a característica do terceiro quadrante? Os dois são negativos. E no quarto quadrante, o x volta a ser positivo e y é negativo. Então, toda vez que a gente fala em coordenadas, nós estamos falando de um ponto unindo-se a abscissa e a ordenada. Então, isso aqui é mais para a gente dar uma revisada geral, né? E os livros também costumam falar um pouquinho da bissetriz que é formada nos quadrantes ímpares e a bissetriz no quadrante par. O que é bissetriz mesmo? É uma reta que divide um ângulo ao meio, né? Então, se a gente pegar aqui e traçar aqui, ó, essa bissetriz nos quadrantes ímpares, qual é a característica de um ponto aqui? A característica de um ponto que vai estar no quadrante ímpar, no primeiro e no terceiro, veja bem, o valor de x será igual ao valor de y. Como assim? Se aqui é 1, aqui é 1. Professor, mas se estiver aqui menos 1, entendeu? E aí quando eu tenho uma característica onde o x e o y são iguais, esse meu ponto pertencerá a essa famosa reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Belezinha? Fácil? Tranquilo, né? Por exemplo, se eu pedir para você assim, ó, naquele plano cartesiano, coloque o ponto 0,3. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Vamos chamar agora aqui o 3, 0 de um ponto B. Vamos chamar o 1 e o 2 de um ponto C. O menos 1 e o menos 2 de um ponto D. Bom, a princípio, o que nós vamos fazer aqui? Vamos dar uma apagada nesse negócio aqui, ó. Beleza? Vamos dar uma apagada, os valores, para que a gente possa localizar aqui no ponto cada um daqueles valores ali que nós colocamos. Beleza? Então vamos começar pelo ponto A. Observe que a gente falou aqui, né? xy menos x mais y e assim por diante, mas eu não falei nada do 0,3. O que significa um ponto quando o x é 0 e eu tenho um valor? O que significa um ponto quando o x não é 0 e eu tenho o 0 para o y? Esses pontos A e B, eles vão estar pertencendo ao meu eixo. Tá? Então, qual a característica de um ponto que está em cima do eixo x? Ele vai ter essa conotação, ó, x0. E qual é a conotação quando eu estiver exatamente em cima do meu eixo y? Isso aqui será 0y. Beleza? Então, ponto A, 0 para o x, 3 para o y. Então, o que eu tenho que fazer? Esse meu plano aqui, eu vou dividir ele em partes iguais, ou seja, fazer a minha subdivisão. Aqui eu tenho 1, 2, 3, para o lado de cá, menos 1, menos 2, menos 3. Para cima, a mesma coisa, dividir aqui, eu tenho 1, 2, para baixo, menos 1, menos 2 e assim por diante. Como eu localizo o ponto A, 0,3? Então, 0 para o x, ele vai estar onde? Ele vai estar exatamente em cima de que eixo? Ele vai estar exatamente em cima do meu eixo y. Então, o meu ponto aqui, ó, A, tem essa coordenada, ó, 0 para x, 3. E o meu ponto B, tem diferença? Ué, 0, 3, 3, 0 no mesmo lugar? Não, olha só, é importante, lembra que eu falei? Primeiro leitura, x, depois o y. Aonde é que vai estar então o meu ponto? Ó, 3 para o x, 0 para o y. Meu ponto B está aqui, ó, bem em cima do meu eixo. Olha lá, característica 3, 0, 3, 0, x, 0. Característica 0,3, 0y, 0y, em cima do eixo. Tranquilo? 1 e 2, bom, os dois são positivos. Qual o quadrante que ele vai estar? No primeiro. Eu vou mostrar para você que é verdade, ó. 1 e 2, então como é que eu faço a leitura? Pego 1, está aqui. Eu tenho que subir uma reta paralela ao eixo, até chegar onde? Até chegar aqui, ó, no 2. Aonde esses dois caras se encontram, essa é a coordenada 1, 2. E observe o seguinte, falei para você que estava no primeiro quadrante. Olha lá, está no primeiro quadrante. E esses dois aqui, ó, os dois negativos, qual a característica dele? Terceiro quadrante. Então, onde que vai estar? Vai estar aqui. Vamos ver se é verdade? Menos 1 e menos 2. Então, olha lá, menos 1 está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta paralela até encontrar com quem? Até encontrar com a reta paralela do menos 2. Esse é o ponto D.
Aí a pergunta é, querido amado professor, 1 e 2, 2 e 1, vamos chamar de ponto E. Será que o ponto C e o ponto E são iguais? Não, não são iguais. Olha que legal. O ponto C está aqui, não está? Senhor, mas eles são positivos, vão estar onde? No primeiro quadrante, mas eles não estão no mesmo lugar. Quer ver só como é que é legal? Começa com o x2, então está aqui, 2. Eu tenho que levar uma reta paralela até onde? Até encontrar com o y igual a 1. Então está aqui, ó. Ponto C e ponto E. São pontos. Beleza? Tranquilo? Então, essa primeira partezinha aqui é fácil. Beleza, Jedi? Então agora vamos lá falar um pouquinho sobre distância entre dois pontos. Como é que eu calculo? Tem o plano cartesiano, tem um ponto qualquer, outro ponto, quero saber qual a distância entre esses dois pontos. Beleza? Então, na verdade, eu tenho 3 situações, das quais a gente vai resumir na terceira para fazer o cálculo geral. Mas, para que a gente possa entender essa geralzona, vamos pensar o seguinte. Vou te dar 2 pontos quaisquer, ponto A e ponto B. Ponto A coordenada XA, YA, o ponto B coordenada XB, YB. Nós vamos calcular, então, a distância entre 2 pontos. Vamos pegar o primeiro caso, vamos pegar o ponto A e o ponto B. A distância entre eles, os 2 pontos são paralelos ao eixo X. Então está aqui, ó. Tem um ponto A, tem um ponto B. Essa distância entre A e B, e eu represento isso com um Dzinho, AB, distância de A e B, é esse espaço que eu tenho aqui, certo? Bom, coordenada do ponto A, XA, YA. Coordenada do ponto B, XB, YB. Observe que a ordenada Y, tanto no A no B, é no mesmo lugar. Então, para eu saber essa distância aqui, eu preciso saber essa distância aqui, ó. Quanto tem daqui até aqui? O valor de XB menos o valor de XA. Senhor, mas se eu fizesse XA menos XB, daria algum problema? Não dá problema, sabe por quê? Porque nós vamos calcular isso aqui em módulo. Então, o resultado que der aqui, der positivo, positivo, negativo, positivo, entendeu? Então, a distância, o valor absoluto, quanto tem daqui até aqui? Então, bem simples. A e B estão paralelos ao eixo X, a distância entre A e B é só fazer XA menos XB ou XB menos XA. Da mesma forma, o segundo caso aqui, ó, o AB agora é paralelo ao eixo Y. E aí, veja bem, o XA e o XB estão na mesma abscissa. As ordenadas são diferentes. Para eu calcular essa é essa distância entre YA e YB. Então, olha lá, YA menos YB ou YB menos YA, pega o valor em módulo. Calculei essa distância. Agora vamos generalizar isso aí. Vamos colocar então o terceiro caso, onde eu tenho 2 pontos quaisquer no espaço. No caso, no plano, né? Tem 2 pontos no plano aqui e eu quero calcular essa distância entre eles. Então veja bem, ó, o XA e o XB são diferentes, o YA e o YB são diferentes. Como que eu vou calcular isso? Observe que aqui eu vou formar aqui, ó, um triângulo. Essa distância daqui até aqui, ó, eu sei quanto é, porque nós pegamos pelo segundo caso aqui, esse pedaço aqui eu posso calcular como sendo YB menos YA. E essa distância aqui embaixo, esse pedacinho aqui, eu posso calcular como sendo XB menos XA. Observe que então eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde o Dzinho aqui, a distância entre A e B, é a hipotenusa. E aí eu posso usar aquela relação de tio Pitt lá, o Pitágoras, ó. Distância de AB ao quadrado vai ser igual a YB menos YA ao quadrado, mais XB menos XA ao quadrado. Pronto. Distância de 2 pontos está aqui, porque agora, veja bem, como eu quero calcular a distância do ponto A até o ponto B, o que eu faço? Não está elevado ao quadrado? Então eu vou extrair a raiz quadrada de quem? A ordem do trator aqui não tem no viaduto, tá? Os livros costumam colocar primeiro x aqui, ó. XA menos XB ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Observe que, como eu estou trabalhando com quadrado, eu não coloquei em módulo. Por quê? Porque automaticamente qualquer valor que der aqui, positivo ou negativo, elevado ao quadrado, sempre vai dar positivo. E eu não vou ter problema dentro da raiz. Então, como se calcula a distância entre 2 pontos quaisquer? É simples. A diferença, a variação que eu tenho no x ao quadrado, a variação que eu tenho no y ao quadrado, e extrai a raiz quadrada disso.
Beleza? Então, um exemplozinho aqui, ó. Dados dois pontos, A e B, calcular a distância entre A e B. Como é que eu faço para calcular essa distância entre A e B? Então, olha lá, distância entre A e B vai ser a raiz quadrada de quem? Observe, o meu XA está aqui e o meu XB está aqui. Tanto faz eu fazer menos 2 menos 4, como 4 menos 2. Só tem que tomar cuidado que o menos da formulinha aqui, ó, tem guerra de sinal. Então veja bem, aqui eu vou pegar, ó, XB4 menos o valor de XA. Mas espera aí, o valor de XA aqui é negativo. Então menos com menos dá mais. Então, ó lá, somei. Entendeu? Então, ó, esse mais aqui apareceu da onde? Da regrinha e da guerra de sinal existente entre esse menos da formulinha com esse menos do meu número, tá? Mais YB. Quem é YB? Menos 3. Menos 3 é um número. Menos o YA, que é 5. E isso elevado ao quadrado. Bom, então agora, ó, distância entre A e B vai ser a raiz quadrada. 4 mais 2, 6, elevado ao quadrado, 36. Menos 3 com menos 5, isso aqui dá menos 8. Menos 8 elevado ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Negativo elevado a expoente par positivo, então isso aqui, 64. Observe, quanto vai dar essa brincadeira? 36 mais 64, a distância entre A e B vai ser a raiz quadrada do número 100. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo, que dá 100? O número 10. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B vale 10 unidades de medida. Beleza? Tranquilo? Facinho. Vamos pegar mais um exemplo agora. Bom, então vamos lá no nosso segundo exemplo aqui, exercício, né? A distância entre dois pontos a gente já sabe como calcula, então agora tem uma seguinte situação. É muito comum cair isso em vestibular, no Enem, esse tipo de perguntinha aqui, ó. Sendo os pontos A, B e C, com as coordenadas dele ali, eles são vértices de um triângulo. Classifique esse triângulo quanto aos seus lados. Então, observe bem, eu não coloquei aqui no plano cartesiano bonitinho com as coordenadas. Eu desenhei um triângulo qualquer, tá? Onde eu sei que o ponto A, o ponto B e o ponto C são os vértices. Eu quero que você classifique para mim se esse triângulo, quanto aos seus lados, ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Veja bem, como é que eu vou saber isso? Equilátero é quando todos os lados têm a mesma medida, isósceles 2 dele, ou então escaleno nenhum. Então eu preciso descobrir quanto mede cada lado desse meu triângulo. Veja bem, como é que eu faço para descobrir quanto mede a distância entre o ponto B e o ponto C? Eu vou calcular aqui, ó, distância BC. Quanto mede esse lado do triângulo? A distância entre A e C. E quanto mede esse lado desse triângulo? A distância entre A e B. Então o que eu tenho que fazer? Vou calcular aqui as três distâncias entre esses pontos e aí vou ver o que acontece. Conforme o resultado que eu tiver, é o que eu vou encontrar como solução. Beleza? Então vamos lá então. Vamos começar aqui calculando a distância de A até B. Beleza? E aí, para não ficar extraindo raiz quadrada nem nada, eu vou deixar aqui, ó, como distância ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Então vamos começar aqui, ó. Distância A e B. Vou olhar para o ponto A e para o ponto B. O meu XA e XB, YA e YB. Então como é que eu vou montar isso aqui? O valor do meu XA e XB estão aqui, ó. 4 menos 3 ao quadrado, mais o meu Y, menos 4, menos o número 1 ao quadrado. Quanto dá isso aqui? 4 menos 3 dá 1, ao quadrado isso dá 1, mais menos 4 com menos 3, isso dá menos 5, elevado ao quadrado, 25. Ou seja, a distância entre A e B ao quadrado é 26, ou distância seria a raiz de 26. Vou deixar assim porque eu só quero comparar, então não preciso extrair. Qual vai ser a distância entre A e C? Então agora eu vou olhar para quem? Para o ponto A e para o ponto C. Então eu vou deixar o quadrado também para dar fator de comparação. E eu vou ter aqui, ó, A e C. 3 o ponto A, menos 2 ao quadrado, beleza? O ponto
Vou somar agora com a ordenada y aqui, ó, 1 e 2. Então, 1 menos 2 ao quadrado. Quanto dá isso? 5 ao quadrado dá 25. Isso aqui dá menos 1 ao quadrado dá 1, 26. Beleza? Bom, já temos dois dados iguais, então a resposta poderia ser isósceles. Espera aí, temos que verificar, porque se a outra distância for igual, ele é equilátero. Beleza? Então, como é que eu faço agora para calcular? A distância entre B e C. Essa distância aqui. Para quem que eu vou olhar? Vou olhar agora para esse ponto. Então, vamos lá. O meu x aqui, 4, menos o meu xd é menos 2, fica 2, mais o meu y, menos 4, menos o número 2 ao quadrado. Isso dá 6 ao quadrado, 36. Isso dá menos 6 ao quadrado, dá menos ao quadrado mais 36, correto? Quanto dá isso aqui? 72. Então veja bem, ó, a distância ao quadrado é 72, a distância ao quadrado é 26, a distância ao quadrado é 26. Então como é que eu classifico esse meu triângulo? Eu vou classificar esse meu triângulo como sendo um triângulo isósceles pelos seus lados. Viu como é fácil? Bem tranquilo. Bom, o terceiro agora aqui, o último exemplo que a gente vai mostrar sobre esse assunto, distância entre dois pontos, eu quero que você mostre ou prove que um triângulo que tem os vértices com as coordenadas A, B e C, ele é retângulo. Então veja bem, característica de um triângulo retângulo é que ele tem um ângulo reto. Tudo bem? Bom, eu vou desenhar um triângulo aqui qualquer, ou melhor, vou desenhar um triângulo retângulo aqui, ó. Tá? Só que, veja bem, meu ângulo reto está aqui. Quem são os vértices A, B e C? Eu não posso falar nada sobre isso, porque, primeiro, como é que eu vou descobrir quem é o A, B e C? Eu não tenho essa condição de descobrir isso. Então, veja bem, eu preciso descobrir a seguinte situação, ó. A distância entre AC, a distância entre AB e a distância entre BC. Por quê? Como eu quero mostrar que esse triângulo é retângulo, segundo o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados de seus catetos, beleza? Mas eu não sei ainda quem é a hipotenusa. E como é que eu vou descobrir quem é a hipotenusa? Aquele que for o maior lado. Porque o maior lado está sempre de frente para o maior ângulo. E no caso do triângulo retângulo, o maior ângulo é o ângulo reto, beleza? Então, eu preciso descobrir quem é a hipotenusa. Como é que eu faço para descobrir isso? Vamos calcular as distâncias entre os vértices A, B e C. Mas eu não sei quem é A, quem é B, quem é C. Sei sim, ó, tá aqui, ó, o A, o B e o C. Então, eu não sei quem é a hipotenusa, mas eu sei quem são os seus vértices. Então, vamos começar a calcular por aqui, ó, distância entre A e B. Eu vou deixar de novo ao quadrado, só para a gente não ficar mexendo com raízes por enquanto, tá? Veja bem, o ponto A está aqui e o ponto C está aqui. Então, eu vou começar a calcular aqui, ó, distância entre A e C, 2 menos 4 ao quadrado, mais y, 2 menos 12, fica 12 ao quadrado, correto? Quanto vai dar isso aqui? Isso aqui dá menos 2 ao quadrado, 4, isso dá 14 ao quadrado, isso dá 196, então a distância entre o lado AC vale, a distância ao quadrado vale 200, ou a distância entre A e C seria a raiz quadrada de 200, mas vamos deixar assim. Como eu calculo a distância entre os pontos A e B? Olha só, distância entre o ponto A e B, 2 menos 4 ao quadrado, mais 2 menos 6, fica positivo, ao quadrado. Quanto dá isso? 2, isso, 2 mais 4, 6 ao quadrado, isso dá 36. 8, 2 mais 6, 8 ao quadrado, 64. Então isso aqui dá 100. Distância de AB ao quadrado é 100. E finalmente vamos calcular agora a distância entre B e C. Então a distância entre B e C vai ficar, ó, menos 4 ao quadrado, mais menos 6 menos 12 ao quadrado. Quanto dá isso? Menos 4 com menos 4 dá menos 8. 8 vezes 8, 64. Menos 6 mais 12, isso aqui dá
6 ao quadrado, 36. Somando, então veja bem, um lado mede 100, outro mede 100, o outro lado mede 200. Lógico, falando em raiz quadrada, certo? Veja bem, qual é então o maior lado lá? É o AC. Então eu vou chamar esse aqui de ponto A, esse de ponto C, e ele vai ser retângulo no ângulo B. Esse lado vale raiz de 200, esse lado vale raiz de 100, esse lado vale raiz de 100. Como é que eu sei que ele é um triângulo retângulo? A distância, não quero funcionar essa porcaria aqui, a distância da hipotenusa, ou seja, de AC ao quadrado, é igual à soma das distâncias dos seus catetos ao quadrado. Quanto vale isso aqui ao quadrado? Está lá em cima, ó, 200. Isso aqui vale 100, isso aqui vale 100. 200 é igual a 200. Então, eu posso dizer que esse triângulo ABC, ele é retângulo. E é retângulo no ângulo B, ó. Isso é importante, tá? Ele é retângulo no ângulo B. Beleza? Tranquilo? Muito fácil, tá? Então, distância entre dois pontos é sossegadinho, tá bem calculadinho para você. Você gostou desse vídeo? Curte, compartilha, me ajuda, que eu te ajudo. Valeu? Fique com Deus e que a força sempre esteja com você. Valeu, Jedi! Tchau! E aí, Jedi, curtiu a aula? Dá um likezinho aí, compartilha o vídeo, me ajuda. Valeu, tamo junto, que a força esteja sempre com você.